é ser Paulo. Se ele é ser Paulo. Olá galera que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial para você rubro-negro. Está aí com o coração na mão, esperando o jogo desta noite contra o Oeste em Barueri. O jogo que já era muito importante, se tornou ainda mais depois da derrota do Atlético para o CRB e da grande vitória do América contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Estes dois resultados tiraram o Atlético do G4. O time rubro-negro, para voltar a figurar entre os 4 melhores da Série B, precisa vencer o Oeste nesta noite. Antes de entrarmos no jogo de hoje, vou apresentar alguns números aqui, que são do histórico, contar a história do jogo entre as duas equipes, que imagino vai animar os rubro-negros goianos. Olha só, o Oeste nunca ganhou do Atlético. Foram 11 jogos, 8 vitórias atleticanas e 3 empates. O Atlético marcou 25 gols e o Oeste marcou 10 gols. Ou pegar aqui agora lá em São Paulo foram 5 partidas, porque o Oeste, o Atlético já jogou com o Oeste lá no estádio dos Amaros, já jogou também no José Liberati, já jogou no Caldeirão e na Arena Barueri. Resumindo todos esses jogos no estado de São Paulo, 5 partidas, 4 vitórias do Atlético e 1 empate. Então o Atlético domina completamente o retrospecto diante do Oeste, que já foi de Itápolis e agora é de Barueri. Esses jogos entre Atlético e Oeste foram todos eles válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos entrar no jogo de hoje, que é um jogo que tem uma pressão muito grande sobre o Atlético. O próprio Atlético foi quem provocou essa pressão, O Atlético tinha uma situação muito cômoda no Campeonato Brasileiro, mas depois engatou uma sequência onde ele perdeu um jogo para o Guarani, empatou 6 partidas consecutivas, depois venceu o Londrina, mas acabou perdendo para o CRB. Então, das últimas 9 partidas realizadas na competição, o Atlético ganhou apenas uma. Então ele transformou uma situação que era muito cômoda, uma situação de virtual acesso, e colocou a sua vaga em disputa, e agora uma disputa muito ferrenha contra o América Mineiro, que cresce na competição, contra o Paraná, que cresce na competição, contra o Coritiba, que é um time também de grande tradição. Então essa reta final aí é uma briga muito boa. E esse jogo de hoje contra o Oeste, ele tem esse peso fundamental, porque o Atlético entra em campo fora do G4, Mas eu vejo perspectivas para o Atlético vencer o Oeste. O que o Atlético precisa para vencer o Oeste não é nada de extraordinário. O Atlético precisa voltar a ter um bom desempenho. O Atlético precisa voltar a ser eficiente. Isso faltou muito no jogo contra o CRB. E contra o Londrina, o Atlético não fez uma estupenda partida, mas dominou o Londrina, assim como havia dominado o América Mineiro e o Operário. O CRB foi um jogo um pouco diferente, destes outros anteriores. Mas o Atlético sabe que hoje é uma decisão, e decisão você joga de um espírito diferente. Você joga com uma competitividade diferente. O Atlético tem alguns jogadores em baixa, vamos dizer assim, com desempenho ruim, e jogadores que o Atlético depende muito deles. Vou citar aqui alguns. O goleiro Maurício Kozlinski é um jogador que vinha fazendo uma temporada muito boa, mas que nos últimos 3 jogos falhou. O Jonathan, muito limitado pela lateral direita, mas o Jonathan sempre foi assim, ele vivia uma boa fase. O meio campo do Atlético viu uma queda do Moacir após a contusão, ele não voltou no mesmo nível. Jorginho, muito apagado. Jorginho tem sido jogador de uma jogada por jogo e nada mais.
Lá na frente você tem um contestado Ailon. Então assim, são alguns jogadores. E é natural, quando o time passa por um jejum, por uma sequência ruim de resultados, alguns jogadores são questionados. Mas eu acho que o Atlético, para vencer o Oeste, o que ele não pode é dar aquelas bobeiras enormes que deu contra o América Mineiro, contra o Operário, contra o Cuiabá, contra o Bragantino, contra o Vila, né, de não saber administrar o resultado, de até conseguir criar uma vantagem, depois não, não manter um padrão psicológico mesmo dentro do jogo, né? O Atlético psicologicamente tem sofrido muito nesta competição. Então vamos ver se hoje o time rubro-negro volta a desempenhar um bom futebol. Se desempenhar um bom futebol, fatalmente deve ganhar da equipe do Oeste. O técnico Eduardo Barroca deve fazer apenas uma modificação na equipe. O Natan, suspenso com o terceiro cartão amarelo, dá lugar ao André Castro. Assim o time ficaria com Kozlinski, Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas, André Castro, Moacir, Jorginho, Mike, Pedro Raul e Ailon. O Barroca gosta muito dos extremos, né, jogando com o pé trocado, então ele tem utilizado o Mike pelo lado direito e o Ailon pelo lado esquerdo. Eu acho que ele poderia testar o contrário, sabe? Cada um na sua, o Mike pelo esquerdo, o Ailon pelo lado direito, até para que os jogadores deem a opção de ir para o fundo, né? E por que ir para o fundo? Porque é de lá que saem as principais assistências para o Pedro Raul, que é um jogador alto, um jogador que tem um bom jogo aéreo. Então o Atlético pode criar essa possibilidade. E aí, ao invés dos dois meias centralizarem para os dois laterais passarem, os laterais podem centralizar, o Jorginho e o Moacir podem fazer infiltrações ali pela área, com os dois jogadores de lado um pouco mais aberto. Eu também começaria com o Reginaldo no lugar do Jonathan. Acho que já está no momento de testar isso. O Jonathan não vem fazendo boas partidas. O Moacir dá mais uma oportunidade, mas se não render, coloca o Mateuzinho. Deixa o Mateuzinho jogar ali como segundo homem de meio campo, até para tentar deixar o Atlético um pouco mais criativo. Então tem algumas modificações aí que seriam possíveis para esse jogo. O Oeste é aquele time que não tem torcida, né? Um dos nômades do futebol brasileiro, mas tem bons jogadores. Para esse time de hoje, sempre cuidado com o Mazinho, né? O experientíssimo Mazinho, mas principalmente com o Fábio. Eu acho o Fábio um centroavante muito interessante. Inclusive acho que os times goianos poderiam ficar de olho nele para essa próxima temporada. É um jogador de muita qualidade, é um jogador que pode sim ajudar as equipes aqui do estado, especialmente o Vila Nova, que é um time que sofre muito, né, nessa posição aí ao longo dos últimos anos. Mas vamos torcer para que o Atlético faça uma grande partida e vença o Oeste e retorne ao G4. Eu vou estar comentando esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Convido você a acompanhar pelos 820 AM e depois eu volto com uma análise do que foi essa partida. Um abraço a todos, aquele alô para a galera do soudragão.com e boa sorte ao nosso rubro-negro hoje lá na Arena Barueri.